4, verso 20, diz assim: Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo do nosso Dia do Senhor. Obrigado porque nós já iniciamos esse domingo com contato, Senhor, com a Tua palavra, aprendendo mais sobre ela, nos encantando mais por ela, Senhor, e vendo a Sua excelência. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Em muitos lugares do mundo as pessoas não podem fazer isso livremente. E aqui nós podemos. Nós pedimos que o Senhor abençoe essa aula, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração, que o Senhor abençoe também o culto, Senhor, o momento de adoração, de louvor, a pregação do pastor Antônio, em que a gente possa sair edificados aqui desse dia, Senhor, de culto, de adoração a Ti. Pedimos, Senhor, guarde aqueles que não puderam comparecer e os abençoe, Senhor. Abençoe toda a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, verso 20. Só para recapitular, no domingo passado, a gente viu o apóstolo Paulo exortando a igreja de Éfeso a que não vivesse mais como os gentios. E nessa segunda parte desse raciocínio dele, a gente vai ver ele fazendo uso de uma metáfora de vestimenta. Ele vai comparar a antiga natureza a uma veste que a gente se despiu e que a gente não vai mais fazer uso. E ele compara a nova natureza a roupas novas, as quais Deus usou para nos vestir. Mas antes de chegar nessa metáfora, dessa analogia, no verso 20 e 21, ele fala o seguinte: mas nessa conjunção adversativa a gente nunca pode pulá-la, porque aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que há um contraponto para tudo aquilo que existe em nossa vida, que é verdade quanto à nossa vida, e que pode ser ruim, pode ser negativo, que nos prejudica, que faz mal a nós, que faz mal ao próximo. Então aqui ele está apresentando mais. E o que ele está dizendo é o seguinte: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E é interessante ele falar aprenderam de Cristo, porque essa igreja não tinha visto Cristo. Essa igreja foi fundada por ele. Essa igreja foi plantada através da pregação, do trabalho ministerial do apóstolo Paulo e que Deus abençoou. Mas a pessoa dos apóstolos, a unção que Deus concedeu a eles, a presença do Espírito Santo, a pregação carregada de poder, os sinais eram tão inquestionáveis que era como se o próprio Cristo estivesse presente. E essa é a maior bênção que uma igreja pode receber. A pior coisa é uma igreja ter um pastor que espiritualmente a sua presença não representa Jesus ali presente, mas simplesmente alguém que vai falar de boas maneiras, vai falar contra as ideologias, vai falar contra a política, contra correntes de pensamentos nocivos, vai falar de direita, vai falar de esquerda, vai falar do comunismo, vai falar do capitalismo e não vai falar da graça. A característica apostólica, algo que você vê presente em cada um dos apóstolos, era o amor pela graça revelada no Antigo Testamento, na palavra de Deus. E eu digo Antigo Testamento porque o Novo ainda não havia sido escrito. E isso também é importante. E esses apóstolos que falavam sobre a graça de Deus, viram a graça de Deus no Antigo Testamento. O mesmo Testamento que muitos hoje rejeitam, têm dificuldade de ler, não gostam. Essa era a Bíblia dos nossos irmãos na fé. E os apóstolos estavam encantados pela mensagem da graça de Deus em Cristo, nesse Messias que havia sido prometido, nesse que o povo hebreu, o povo judeu, tanto esperou durante tantas e tantas gerações. Então, eles estavam completamente apaixonados, encantados por essa mensagem central, o fundamento do Evangelho, falar sobre o Messias prometido que veio, que era o Senhor Jesus.
e que havia morrido e ressuscitado. Então essa era a centralidade do conteúdo da mensagem deles. Quando isso não se encontra presente no púlpito de uma igreja, pode ser um sinal de uma igreja, né, imatura, uma igreja que ainda precisa progredir num discernimento de observar a excelência das coisas. Às vezes a igreja ela deposita mais peso em coisas que não deveria, embora a igreja seja uma igreja sincera. A igreja de Corinto era assim, a igreja da Galácia era assim, elas erraram. Contudo, quanto mais sadia e quanto melhor crescer uma igreja, mais ela vai depositar o peso ou a importância naquilo que é central. E o que nós podemos ver pelas epístolas, pelo livro de Atos especialmente, é que os apóstolos falavam muito sobre a graça de Deus revelada em Cristo, na pessoa de Cristo, o Criador, o Deus verdadeiro revelado em Cristo. E ele como seu filho. Então, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Cristo aonde? Cristo em nós. Cristo em nossa vida, em nossa mensagem. Não foi assim que vocês aprenderam. E ele apresenta um porém. Ele apresenta um porém. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Por que falar nesses termos para uma igreja? Por que alguém se vira justamente para o grupo que professa fé em Jesus e apresenta a possibilidade desse grupo não ter ouvido falar nesse Jesus, aprendido desse Jesus e ter sido instruído nesse Jesus? Por quê? Porque o apóstolo pode falar já. Se é que tendes ouvido. Sim. Diferente da sua tradução. Sim. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinado. Exatamente. Tradução boa também. Sim. E por que ele está falando nesses termos? Porque existe a possibilidade de uma igreja ter sido apresentada a um Jesus totalmente falso. Um Jesus esvaziado do seu conteúdo verdadeiro e preenchido com algo diferente. Uma das maiores preocupações de Cristo no final do seu ministério, naquele período de 3 anos, dos 30 aos 33, né? Em que ele inicia o ministério, prega por todos os lugares até a sua morte e ressurreição. Uma das maiores preocupações dele no último ano do seu ministério, quando ele estava se aproximando de Jerusalém para ser crucificado, era a preocupação de que os discípulos não fossem enganados com pessoas que haveriam de falar sobre Cristo. Então, não sei se vocês estão lembrados, mas Jesus falou muito nesses termos. Olha, eles falarão, Cristo está aqui. Eles falarão, Cristo está ali. E eu digo a vocês, não acreditem neles. E ele usou a metáfora da árvore. São falsos profetas, você deve conhecer a árvore pelo seu fruto. Ele disse que você não deveria seguir essas pessoas. Então, ele demonstrou uma preocupação muito grande com isso. E é por isso que o apóstolo Paulo demonstra a mesma preocupação, porque é possível pessoas estarem num ambiente como esse e serem apresentadas a um Jesus falso, crerem nesse Jesus falso, amarem esse Jesus falso e pensarem que estão conhecendo, seguindo o verdadeiro. E esse é o único ambiente onde isso pode acontecer, convenhamos. Quem vai conhecer um Jesus falso fora do ambiente cristão? Não existe. Então, o lugar para você ser enganado sobre a verdade do caráter de Jesus, de quem ele é, do seu ministério, é aqui, não é do lado de fora. Do lado de fora ninguém se importa com Jesus. Então, por isso que o apóstolo Paulo demonstrou essa preocupação. Se é que, de fato, ouviram falar nele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E alguém pode pensar, poxa, mas isso é pessimista, Pedro. Ele deveria encorajá-los e não fazê-los se preocupar, fazê-los passar por uma autorreflexão, fazê-los passar sua fé pelo fogo, por um crivo, por um teste. O problema é que tanto o Senhor Jesus quanto os apóstolos vinham com grande preocupação a possibilidade de pessoas não terem se convertido de verdade. E dessas pessoas causarem muitos problemas para os verdadeiros convertidos na igreja. Causarem divisões, ensinos falsos, ludibriarem, enganarem, desviarem uma série de pessoas por não conhecer o Jesus verdadeiro. Então eles estavam sempre preocupados com isso. E eles viveram na pele isso.
Porque os embates dos apóstolos, as maiores dificuldades que eles tiveram, não foi com o Império Romano, não foi com aquela opressão, não foi com aquele sistema, foram com os judeus. Foram os judeus, aqueles que esperavam o Messias e que descartaram Jesus como Messias verdadeiro. Esses foram os que mais perseguiram os apóstolos, foram os que apresentaram testemunhas falsas, foram os que fizeram com que Paulo fosse apedrejado, Pedro e João presos, Tiago morto, foram eles. Então, essa é a dura realidade. Os verdadeiros inimigos do evangelho não são não cristãos, são os de dentro, os que não se converteram. E isso tudo que ele está dizendo aqui é para que a igreja viva com cautela, com diligência, para que a igreja não romantize esse ambiente. Isso aqui não pode ser visto de forma sentimental. Você não pode se relacionar com os seus irmãos e irmãs na igreja de peito aberto, como se aqui fosse um mar de rosas. Você será frustrado. Você será magoado. Muita gente sai traumatizada, desiludida com a igreja, não acredita mais em nada. Contudo, a Bíblia inteira alertou sobre o que aconteceria nos últimos tempos. As divisões, as heresias, os falsos pastores, as brigas dentro da igreja. Não tem nada novo. As pessoas, elas se impressionam com o que acontece na igreja por um único motivo. Elas não se prepararam. Elas não levaram a sério o que está escrito. Elas lidaram com a igreja de uma forma sentimental e romântica, pensando que isso aqui é uma grande família. A grande família é a igreja espiritual, a igreja invisível. A igreja visível é uma mera instituição, é um corpo religioso, sabe? Mas o corpo de Cristo é aquele trigo no meio do joio. É um assunto complicado, difícil, mas que a Bíblia fala com muito mais frequência do que as pessoas imaginam. E talvez até gostariam, né? Mas a Bíblia fala muito sobre isso. Então, continuando, se é que de fato ouviram falar nele e foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Verso 22. Aqui nesse verso 22, a gente entra na analogia das vestes. E uma das coisas interessantes, olha o que o apóstolo Paulo diz. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Esse termo no grego, literalmente, significa você se despir de uma roupa velha e antiga. Onde nós encontramos deixar de lado a velha natureza, o apóstolo Paulo está falando sobre você se despir dessa roupa antiga. Então ele está comparando a maneira antiga de se viver, a velha natureza que habita em nós, a uma roupa suja, antiga, inadequada para ser usada nessa vida. Contudo, nós não podemos nos livrar totalmente dessa velha natureza. Ela continua em nós. Ela continua em Salomão, e Salomão caiu em pecado, ela continua em Davi, e Davi caiu em pecado, ela continua em Pedro, e Pedro caiu em pecado, ela continuou em Josafá, e Josafá caiu em pecado, se aliou a Acabe. Então, elas residem em nós. O que ele está dizendo sobre nós nos despirmos não é no sentido de nós conseguirmos nos livrar, mas nós lidarmos com essa velha natureza com seriedade. Com o quê? Estamos atentos. Muito atentos. Estarmos atentos, lidarmos com seriedade. O apóstolo Paulo chega a ponto de falar o seguinte aos Coríntios, no capítulo 10, da primeira carta dele. Nem eu mesmo julgo, nem eu. Ele diz, eu esmurro meu corpo e faço dele escravo para que eu não venha a ser condenado. Então, é uma forma de lidar consigo mesmo que exige domínio próprio, que exige cuidado. Sim, Elô? Você já falou sobre Gálatas, né? Sim. Mas quando a gente vê em Gálatas falando, né, como é que trata a questão da luta da carne do espírito, quando fala da carne, fala como se fosse, quer dizer, uma guerra mesmo, que ele usa o termo milita, Uhum. né? Sim. E esse termo milita é um termo de guerra, né? É de guerra. A gente vê que a carne está ali militando o tempo todo contra Contra o espírito. Há uma inimizade. Há uma inimizade dentro de nós
que é gerada pelo Espírito Santo. Tem uma ilustração que diz que é 2 milhões. 2 leões, um brigando com o outro. Mais bem alimentados vence. Uma ilustração boa. Se eu não me engano, isso foi de algum reformador, não foi? Lutero? Eu comprei. Se eu não me engano, foi Lutero que falou isso. Sim, 2 milhões. Por isso que eu quero Então, ser bem alimentado com a palavra. sim. Então, o que ele diz? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, a se despir dela. Isso significa que tudo aquilo que diz respeito ao passado, pré-conversão, a sua forma de viver, a sua forma de se conduzir, você deve tomar muito cuidado de não voltar a essa forma de vida, porque há uma tendência na velha natureza de tentar resgatar esses costumes, reviver esses hábitos do passado. E muitos desses hábitos são carregados de vícios, vícios de caráter, sabe? Não estou falando de vício de droga só, estou falando de vícios internos. Você alimentar sentimentos maus. Coríntios 17 fala sobre isso. Fala sobre isso. Já passaram. Tudo se fez novo. Exatamente. Se alguém está em Cristo, É a nova criatura. Exatamente. Ele usava muito esse tipo de metáfora. E se você ainda tem dúvida sobre uma definição mais precisa de velha natureza, imagine a nossa conversão, essa transformação que Deus realizou em nossa vida, como uma nova natureza que é capaz de viver de maneira diferente de todos os seres humanos que herdaram aquilo que Adão e Eva, cometeram, o pecado. Você deve imaginar uma natureza que foi recriada para viver de uma outra forma, para ter novas afeições, para ter novos hábitos, novos desejos. É algo realmente muito diferente. E o apóstolo Paulo continua dizendo que se corrompe segundo desejos enganosos. Esse é o principal problema. Pedro, qual é o maior problema da velha natureza, daquele que não se converteu, que não nasceu de novo? Qual é o maior problema dele? Ele é viciado? O problema é pornografia? O problema é dinheiro? O problema é o quê? É drogas? Qual o problema dele, Pedro? É o comunismo? É o capitalismo? O problema são os desejos do coração. O problema são os desejos do coração. A pessoa pode ser ética e ser profundamente avarenta, arrogante e orgulhosa no seu íntimo. A pessoa pode ser moralmente ética. Ela pode denunciar corrupção, ela pode denunciar preconceito, racismo, ela pode denunciar o machismo, ela pode ser em prol do feminismo, falar contra o feminicídio, ela pode ter tudo. Ela pode ser eticamente coerente e, ao mesmo tempo, no seu íntimo, ser profundamente arrogante, intolerante, inflexível. O problema se encontra nos desejos do coração e não naquela aparente ética que nós demonstramos por fora, nas nossas opiniões, nas que nós lutamos, que tem a sua importância, mas Deus não se preocupa com o nosso exterior. Deus vê o coração. E nesse sentido, eu acho que a igreja falha muito. A igreja, seja de um lado ou de outro, seja um grupo cristão mais que se identifica mais com o lado conservador, seja que se identifica mais com o lado progressista. Eu vejo ambos os grupos admirando pessoas que eu não tenho a mínima admiração. E não é que eu estou me colocando como padrão final de referência, mas eu percebo que as pessoas se impressionam muito fácil por simplesmente alguém ter manifestado uma opinião coerente. Algo que não é nada de algo básico. Algo que você vai, sei lá, em qualquer outra sociedade, de outra raça, cultura e nação, e você vai ver a pessoa manifestando a mesma opinião. A pessoa não professa fé nem nada. Mas aqui as pessoas se impressionam com muito pouco. Com muito pouco. E esse é um problema. A gente deveria elevar o nosso padrão de referência. Sabe? A nossa estima pelas pessoas deveria ser muito cara. Ela não deveria ser concedida facilmente. E eu acho que a igreja concede muito fácil. Ela endossa a vida de certas pessoas muito fácil. Depois que se passa alguns anos, essa pessoa que era uma referência não é mais. E a igreja endossou o caráter desse de maneira, incauta, de maneira não diligente. Então, que se corrompe segundo desejos
enganosos. Outro ponto importante, ele usa o termo enganosos. Qual a importância desse termo? Nós devemos desconfiar do nosso próprio coração. Nem todo desejo que se manifesta intensamente nele é verdadeiro, é correto e vai nos fazer bem. Tem coisa que a gente tem que direcionar um olho cego, um ouvido surdo, ignorar. Nem todo desejo deve ser aceito, sabe, guardado no nosso coração. Muitos a gente deve fazer resistência, especialmente aqueles que aparentam ser bons. A gente deve tomar cuidado, a gente deve dar o benefício da dúvida, esperar, ver no que o desejo vai se transformar, não ser levado pelo ímpeto, pela intuição. A intuição prejudica muita gente. Essa intuição sentimental que nós temos pelas coisas. De repente a gente bate o olho, se encanta e começa a agir, muda a vida, toma outra direção. Isso é complicado. O que caracteriza a vida cristã é a estabilidade, a sobriedade, o equilíbrio, o bom senso. Você deve ser criterioso. Desejos enganosos. Verso 23. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Esse também é um termo muito interessante, porque ele está no presente do infinitivo. Ele está no presente do infinitivo, indicando uma ação contínua. É a renovação constante. O pastor Jonathan Edwards, do século XVIII, ele via aqui a importância de manter o coração e a mente sempre em sintonia ou em comunhão com o Espírito Santo. Uma renovação contínua da mente e do espírito. Você procurar identificar a presença dele em você e evitar aquelas coisas que podem entristecê-lo. Então, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Pedro, espírito do entendimento, qual o sentido disso? Entendimento tem espírito, não são coisas diferentes. O que é o espírito do entendimento? Eu acredito que aqui, e muitos reformadores também pensavam assim, quando ele diz espírito do entendimento, ele está apresentando algo muito mais importante do que parece. Porque não é o mero entendimento. Ele acrescenta, ele diz o espírito do entendimento, ou seja, é o estado daquele entendimento. É a condição em que se encontra aquele entendimento. É a forma em que aquela mente enxerga a verdade, se relaciona com ela. Por que isso é importante, Pedro? Porque uma pessoa pode ter um entendimento, ela pode reconhecer a verdade no Evangelho, ela pode dizer que Cristo é o Filho de Deus. Os demônios fazem isso, eles temem o Filho de Deus, eles temem o Criador. O entendimento correto sobre essa vida uma pessoa pode ter, e ainda assim não ter esse espírito do entendimento, esse estado de espírito, essa condição na qual o entendimento gera efeitos, sabe? Muda não somente a forma de que você está vendo as coisas, mas a forma que você vive. Pessoas podem ter um entendimento correto. Muitos fariseus tinham. Muitos, na história da igreja, desses últimos 2000 anos, tiveram um entendimento correto. Contudo, eles não conseguiram aplicar esse entendimento de maneira graciosa. Lhes faltou graça. Algo que levou o apóstolo Paulo a dizer em Romanos, alguém poderia, muitas pessoas poderiam morrer, como é que ele diz? Cris, deixa eu abrir para ler direitinho o verso para vocês, que me fugiu aqui da memória. Deixa eu abrir aqui em Romanos rapidinho. É Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Dificilmente alguém morreria por uma pessoa justa. O que ele está dizendo? Por que ele está separando a pessoa justa da pessoa boa? Porque pessoas podem ser moralmente rigorosas e terem em autoestima a justiça, comportamento moral correto, e ao mesmo tempo não serem doces, não serem boas, ou seja, bondosas. Então, dificilmente alguém morreria por uma pessoa justa, pois pode ser uma pessoa justa e inflexível. Eu não me sinto disposto a morrer por essa pessoa. Mas pode ser que por alguém bom, uma pessoa morra. Alguém simplesmente bom, é doce. Essa pessoa é digna de continuar vivendo, eu daria a minha vida por ela. Então isso é importante. Ele entra num outro raciocínio depois muito interessante. Ele diz, mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então pode ser que o ser humano se disponha a morrer por aquele que é bom. Legal, Jesus se dispôs a morrer por aqueles que são maus. É isso que Paulo está dizendo. Mas voltando a Efésios, se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Então devemos buscar o entendimento e devemos lembrar que esse entendimento tem que vir acompanhado de graça, de bondade, de doçura, de paz. E verso 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nesse verso 24, o revestir-se ou vestir-se, assim como despojar, é um comando. Então nós devemos buscar ativamente essas vestes de justiça do Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo recomenda. E não confiar na nossa própria justiça, na nossa própria retidão, mas nessa que foi criada segundo Deus. Então é mais uma vez um ato contínuo. E é impressionante como o apóstolo Paulo sempre enfatiza essa continuidade, essa luta contínua na vida cristã. Essa continuidade da batalha, de você não poder deixar as suas armaduras de lado, de você não poder descansar no palácio, como fez Davi e acabou pecando com Batseba, de você não se comprometer com uma série de relacionamentos, de pessoas, e acabar se corrompendo como Salomão fez, que foi pelo seu muito amor pelas suas muitas esposas, que eram todos acordos comerciais, ele se deixou corromper, porque ele quis agradá-las. E justamente agradando-as, consequentemente agradando os seus sogros, seus muitos sogros, pessoas poderosas de outros reinos, sabe, que haviam feito acordos com ele, né? E ele, para não entristecer nenhuma dessas pessoas, cedeu à pressão de construir templos dentro da cidade de Jerusalém. Né? Tinha uma esposa que professava um tipo de religião, outra, e ele foi construir templos para cada uma dessas esposas. E com isso, ele desviou toda a nação. Que a nação começou a se ver imersa nesse politeísmo, mais uma vez. Uma característica do povo hebreu, israelita, foi de sempre ser atraído a adorar outros deuses que não fossem Jeová. Facilmente o povo se desvirtuava, era atraído. E Salomão foi responsável pela grande idolatria em Israel. É. Cada um aqui vinha, por exemplo, se você ouvir, conhece ao Deus, ele foi culpado. Como é que pode? Um homem que teve sabedoria dada por Deus, de repente se torna um sujeito idólatra, concordando com tudo que é ruim. Às vezes eu me pergunto, será que Salomão foi salvo? Ah, não, sem dúvida. A Bíblia deixa claro de que ele era um... Não, a Bíblia deixa muito claro que ele era um homem de Deus. E a gente não sabe como foi o final da vida dele. É porque a pessoa pode ter tido arrependimento e a gente simplesmente não tem um registro na Escritura. A vida dele é complicada. Mas eu acho que a vida dele, ela deixa uma grande lição para nós, porque Deus pode nos conceder habilidades, virtudes e dons que, por si só, não são suficientes para nos impedir de cair, porque só quem pode nos impedir de cair é Ele mesmo.
É a sua presença em nossa vida, é o Espírito Santo. Então, você pode ter a sabedoria e se tornar orgulhoso por isso. Você pode ter o conhecimento, o poder, o dinheiro. Você tá falando sobre Salomão, que ele loucura. Salomão. Sobre Salomão, você está falando agora, né? O quê? Você está falando agora sobre Salomão. Salomão, sim. Eu acho que eles ouviram, porque tá com o microfone aqui, eu acho que eles pegaram. Vocês ouviram, pessoal, que o Israel falou sobre Salomão? Ouviram, né? Ou não? Ouviram, tá? Eles ouviram. Então, o que essa história pode nos contar, né? A gente pode pegar outros exemplos, como de Davi, de Pedro. Ela pode nos contar o seguinte fato, de que nessa vida nós não estamos num estado de invulnerabilidade, de queda, de pecado, e que tudo aquilo que reside em nós, se não for regulado e conduzido essencialmente pela presença de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, pode se transformar numa maldição. A graça, ou melhor, eu vou falar no plural, as graças que Deus concedeu a Salomão, porque foi uma série de dons. Tudo aquilo que ele concedeu a Salomão veio a se tornar uma pedra de tropeço num determinado momento da sua vida. E a grande pergunta que fica é como alguém tão sábio pôde falhar? E a resposta é essa. A sabedoria, ela pode desconsiderar a importância da presença de Deus na vida. Ela pode confiar em si mesma. Você pode se ver como alguém sábio aos seus próprios olhos. Uma das diferenças que os teólogos fazem quanto à vida de Davi e de Salomão, e é uma diferença interessante, porque ambos cometeram pecados. Davi cometeu aquele ato abominável de tomar Batseba, matar o marido dela e tal, e Salomão de se desvirtuar, de ser levado pela concentração de riqueza, sabe, massacrou o povo, cobrando impostos severos, uma espécie de escravidão, não uma escravidão nos termos que a gente imagina, mas uma espécie de serviço pesado ao povo para poder sustentar o luxo do palácio. Ambos erraram, mas uma coisa que os teólogos identificam, uma diferença entre os dois, é que Davi jamais teria feito o que Salomão fez. Não tem um registro, um único registro de Davi se desviando a adorar algum deus estranho. Mas Pedro, ele errou muito. Aquele assassinato de Urias, sim, ele errou, não estou passando pano. O que eu estou dizendo é que pessoas podem errar em áreas diferentes da vida. E uma grande diferença entre ambos, da pai e filho, Davi e Salomão, é de que o pai de Salomão nunca teria incorrido nesse erro do filho, permitido que templos fossem construídos na cidade de Jerusalém. É uma integridade de fé fantástica. Não é à toa que Davi é tido no Antigo Testamento na mais alta estima, né? E eu poderia até fazer agora uma comparação ainda acima. Aí vocês podem perguntar, mas Pedro, acima de Davi? Eu falei, alguém que demonstrou uma integridade mais impressionante ainda. Quem, Pedro? José. Que diante da tentação de dormir com a esposa de Potifar, obrigado, Márcio. Com a esposa de Potifar, que tentou ele não uma vez. A Bíblia diz que continuamente ela queria dormir com ele. Ele nega. E na última e mais radical, ele sai e ela fica com as roupas dele nas mãos. Ela agarrou as roupas dele, gente. Tentou despí-lo. Ele abandonou tudo e saiu correndo. Davi não, Davi mergulhou nos braços de uma mulher. José não. Davi não podia ver mulher. Pode ser, ele teve muitas mulheres. O cara tão mulherengo na Bíblia que Davi. Acho que Salomão era mais, mas Davi realmente. Gideão teve mais 70, sei lá quantos filhos, dezenas. Davi não podia ver mulher. Ele teve muitas esposas. Então essa integridade, quando você pensa, é interessante você pensar nesses nossos irmãos e irmãs na fé. Eu poderia citar mulheres, não estou citando só homem, não. Poderia citar muitas mulheres, a gente pode pensar em Débora, a gente pode pensar em Abigail, que impediu que Davi derramasse mais sangue do que ele derramou. A gente pode pensar em Ruth, Noemi.
Sim, é muita gente. Mas o que eu estou querendo dizer é que identificar a graça de Deus atuando em diferentes pessoas pode ser algo muito importante para a nossa vida. Porque a gente pega esse conjunto de erros, de acertos, e compila e tenta aplicar na nossa vida. A gente tenta seguir, a gente tenta evitar os erros que essas pessoas cometeram. Uma, para mim, na verdade, a razão principal para mim, na minha percepção e interpretação da vida de Salomão, de Deus ter permitido que alguém concentrasse tanta riqueza e pudesse se dar ao luxo de buscar tantas coisas diferentes e que lhe fizeram mal, um dos principais motivos é de que a posteridade, todas as gerações seguintes, pela fé, haveriam de ver no exemplo dele um freio. Haveriam de deixar de incorrer numa série de pecados porque viram o irmão na fé dizendo, olha, isso não dá em nada, isso é vazio, isso é vaidade. E por darem crédito na palavra dele, tiveram ele como exemplo. Para mim, se a gente pegasse, traçasse uma linha assim histórica do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, para mim, Deus usou Salomão com esse objetivo. Eclesiastes, ele fala muito sobre isso. Né? Fala muito. Então, Deus usou a ambição, os desejos profundos de um dos seus servos para impedir que milhões e milhares de milhares não incorressem nos mesmos erros, por terem dado crédito às palavras de Salomão. Sabe? Então essa é a única que eu consigo entender. Por que Deus o encheu de riquezas? Sabe? Por que Deus fez com que os 40 anos do seu reinado fossem de paz? Por que Deus impediu que ele fosse atacado por algum reino, algum império mais poderoso? Por que foi um reino tão poderoso de Salomão? Né? Isso tudo acredito que foi Deus mostrando, que você pode ter isso tudo e ainda assim não ter a presença dele, sentir aquele vazio, o tamanho do universo, o tamanho do Criador, que só ele pode preencher. Então, quando eu leio Eclesiastes, é impressionante o efeito que Eclesiastes tem sobre mim, de livro de Provérbios também, mas mais de Eclesiastes. É um balde de água fria naquilo que o mundo tem de oferecer, naquilo que você vê no Instagram, naquilo que você vê no YouTube, acompanhar a vida das pessoas e pensar que a felicidade está ali. Cara, é um balde de água fria. Você imaginar que daqui a pouco, sabe, o pó retornará à terra de onde veio, o espírito retornará a Deus que o deu. Então, graças a Deus, né, por ter usado alguém como ele. E deixa eu ver onde eu parei, verso 24, né? Ia se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui há uma diferenciação entre justiça e retidão. No grego, a retidão diz respeito mais à conduta de vida. E a justiça, do grego dikaiosie, significa aquela justiça concedida por alguém. Aquele ato de alguém justificar, declarar uma pessoa justa. Então aqui nós temos se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, nessa justiça que Deus concede, e retidão procedente da verdade. Nessa justiça que Jesus nos concedeu, comprou por nós com seu sangue, e numa vida que seja digna desse preço, que viva, sabe, dando valor àquilo que Jesus foi por nós. Procedentes da verdade. Alguém... Aqui eu concluí essa parte da epístola, pessoal. Alguém gostaria de participar? Falar alguma coisa? A gente ainda tem 15 minutos. Alguém que faz uma pergunta? Alguém de casa? Fora da aula, posso fazer uma pergunta? Pode? A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim. Em João, 1 João, 2, sei lá, ele diz assim, agora somos filhos de Deus. Mas quando ele se manifestar, será semelhante a ele. Ou seja, perdemos a semelhança do pecado de Adão? Ou seja, o que, perdão? Pode... Perdemos a semelhança com Deus do pecado de Adão? Tanto que diz que nós seremos semelhantes no futuro. Sim. E aí, responde, Pedro. Eu acredito que nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus por causa do pecado com Adão. Eu acredito que a imagem
que é criada por Deus em Cristo, é algo muito superior à imagem que Deus criou Adão e Eva. A imagem continua. Adão e Eva não... Tem uma manifestação de Cristo. Porque é algo superior. Adão e Eva não foram criados segundo essa transformação que Deus realiza através de Cristo. A nova natureza gerada por Deus através da morte e ressurreição de Jesus é algo que somente o povo de Deus tem. Ser criado em imagem e semelhança de Deus é algo que todos têm: ditadores, políticos corruptos, traficantes, maus médicos, advogados, verdadeiros bandidos e pessoas justas, boas. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas ser criado, ser feito nova criatura, novo nascimento, ter o Espírito Santo em si, isso é algo totalmente novo. Contudo, nós ainda não somos, em totalidade, aquilo que Deus desejou realizar. Ele iniciou a obra. O final nessa obra, a Bíblia chama de glorificação. E é sobre isso que João fala em sua epístola. Amados, nós ainda não somos o que deveríamos ser, mas quando ele vier, nós seremos semelhantes ao que ele é. Ou seja, nós passaremos pela transformação que Jesus passou. Nesse momento, nós carregamos a sua imagem. Nós somos meros seres humanos. Haverá um dia em que passaremos por aquilo que ele passou. A ressurreição e glorificação. A ressurreição e glorificação. Então é algo superior à mera imagem de Deus, a qual ele inseriu em cada ser humano. E que o pecado, ele não destrói a imagem, mas ele a fere terrivelmente. É uma ferida mortal que o pecado faz. O ser humano continua sendo a imagem e semelhança de Deus, mas uma mistura de luz e trevas, de bode e ovelha, né? E isso é evidente. Você vê os seres humanos agindo hoje, é evidente que tudo aquilo, toda aquela virtude que a gente pode identificar no ser humano, o apreço pelo que é justo, pelo que é bom, o amor pela sua família, pelos seus filhos, a busca pela paz, tudo isso reside no ser humano por causa desse fato, por ele ter sido criado em imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança tem ligação com Filipenses 3:21? Quando ele te manifestar, transformará nosso corpo abatido, transforma o seu corpo glorioso. Isso é algo que só a igreja vai receber. É porque as coisas que você está citando são coisas diferentes de acordo com o público, né? Ser a imagem e semelhança de Deus é algo que diz respeito a todo e qualquer ser humano. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas ser partícipe dessa glória futura que Deus prometeu, isso é algo exclusivo da sua igreja. Isso é algo exclusivo do seu povo. E é algo muito superior do que você ter sido criado em imagem e semelhança dele. Agora, não é você que você foi criado em imagem e semelhança dele. Você é membro da sua família. Você é irmão e irmã de Jesus. Cristo habita em você. O Espírito Santo fez de você templo. Algo que Adão e Eva não tinham quando eles foram criados. Se eles se converteram, é outra história. Porque pode ser que eles tenham se convertido. A gente não tem informação final sobre a vida deles. Então, pode ser que Adão e Eva tenham se convertido, né? Assim como a gente tem a informação de que Abel era convertido e Caim não, e aí por isso a gente identifica como um salvo e um não salvo, pela Bíblia ter se eximido de trazer essa informação sobre Adão e Eva, a gente não sabe, né? Algumas pessoas a Bíblia declara claramente, outras não, né? Se a gente tiver o Antigo Testamento por si só e tentar identificar no Antigo Testamento se a rainha de Sabá se converteu ou não, a gente não vai saber. Porque a Bíblia só descreve no Antigo Testamento que ela visitou Salomão e se encantou com a sabedoria dele. Mas no Novo Testamento, Jesus lança luz sobre o Antigo. E diz, a rainha de Sabá foi de longe, de muito longe, conhecer a sabedoria de Salomão. E se converteu. E eis aqui quem é maior que Salomão, e vocês não se converteram. Então Jesus acrescenta uma informação. O que eu estou querendo dizer é que ele acrescenta a possibilidade de pessoas no Antigo Testamento que nós não sabemos se converteram ou não, terem se convertido. A rainha de Sabá era uma. Então, Adão e Eva também podem ser pessoas que se converteram, né? Quando a Bíblia define o futuro de alguém, fica algo evidente, seja para o mal, seja para o bem. Mas tem pessoas que parece que está em aberto, né? E Adão e Eva podem ser uma dessas pessoas.
assim como muitos outros, né? Então, o que mais você tinha falado? Já era só isso. O glorioso igual ao seu, Filipenses 3:21. É igual de Jesus, corpo glorioso igual de Cristo. Obrigado a semelhança. Está ligado com Cristo glorificado. A semelhança que João estava falando, que o apóstolo Paulo está falando, não é mais com a semelhança de Adão e Eva no Éden. É algo muito superior. Adão e Eva no Éden não foram glorificados. Eles eram pessoas criadas em mais semelhança de Deus, seres racionais e com a possibilidade de pecar ou não. A igreja será glorificada, ela será separada do pecado. Completamente separada. Adão e Eva não estavam separados da possibilidade de pecar. A oportunidade foi apresentada e eles caíram. A igreja glorificada é a igreja invulnerável ao mal, habitando num lugar onde não vai haver desejo mal, não vai haver corrupção, não vai haver maldade, né? Então é algo muito superior. Por isso que Paulo diz em Romanos, vou pegar aqui para vocês lerem, que é bem interessante. E olha que coincidência, no capítulo 5 de Romanos, que eu estava lendo com vocês. Deixa eu ver aqui. Romanos, capítulo 5. Adão e Cristo, verso 12, olha só. Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Aqui Paulo está dizendo que a morte, ela entrou no mundo por causa do pecado. Ou seja, o ser humano, Adão e Eva, não foram criados para morrer. Os seres humanos morrem por causa do pecado. Essa é a definição da Bíblia de morte. Aí ele continua dizendo, porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Esse aqui é um assunto meio delicado, eu não vou entrar nele. Mas vamos avançar mais um pouco para vocês verem o seguinte, ó. Verso 16. Verso 15. Mas o dom gratuito não é como ofensa. O dom que Jesus concede à sua igreja não é como ofensa feita por Adão, que ele está dizendo. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha só, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que ele está dizendo, basicamente, eu sei que é difícil de entender, mas o que ele está dizendo, basicamente, é que aquilo que Jesus conquistou, aquilo que Jesus fez pela sua igreja, é muito superior ao jardim do Éden, à queda, é muito superior. É algo que, se nós compreendêssemos verdadeiramente, nós não veríamos motivo de tristeza nessa vida. Enfrentaríamos de tudo, câncer, morte, perda de parentes, se nós víssemos o que tem aguardado para nós. Por isso que Paulo diz, eu tenho por certo, bom dia, gente. Por isso que Paulo diz, eu tenho por certo que nenhuma tribulação nessa vida é digna de comparação com a glória que nos aguarda em Cristo Jesus. É algo que simplesmente não pode ser comparado. Quando a Bíblia fala sobre a felicidade do reino de Deus, ela diz que é como uma lágrima que será enxugada por uma vez, de uma vez por todas, não havendo a possibilidade de você chorar novamente. É isso que significa. Apocalipse 20 ou 21, toda lágrima será enxugada. Então, é algo muito superior, Jael, respondendo a sua pergunta. Tira para passar aqui que diz onde abundou o pecado, Superabundou a graça. graça. É. Eu acho esse versículo muito lindo. Muito, demais. É encantador. Livro de Romanos. Por isso que eu te pedi, quando acabar Efésios, tá sobre Romanos. Eu só não vou entrar agora em Romanos, porque eu acho que como a carta é muito maior que as demais, eu vou precisar de pelo menos 1 ano e meio para ver Romanos todo com vocês. Então eu vou emendar em sequência, eu vou sair de Efésios e vou direto para Filipenses com vocês. Aí mais para frente a gente vai para Romanos. Tem parecido com Efésios. Filipenses. E é mais curtinho, vou levar alguns poucos meses, né? Romanos são 16 capítulos. E Romanos é uma carta que converteu muita gente. Nossa, muita gente. Se eu não me engano, Francisco de Assis, eu acho que foi ele. Ele tinha um orador que lia a carta uma vez por semana para ele.
Tanto que ele amava essa carta. Uma vez por semana ele pedia um rapaz para ler a carta inteira para ele. Se a Bíblia fosse perdida, mas se achasse a carta de Romanos, poderia continuar pregando o Evangelho. Porque o conjunto todo de teológico, né, de doutrina se encontra na carta, fala de tudo. É a única carta que contém nela, somente nela só, todos os conjuntos de doutrinas, né? Desde a criação, não, desde a predestinação até criação, queda, justificação, santificação, regeneração, glorificação, tudo. Em Romanos tem tudo, né? É uma carta muito completa. Acho completa, né? No Antigo Testamento nós temos o livro do profeta Isaías, né? Teologicamente é o livro mais profundo do Antigo Testamento. Foi o profeta que foi além, né, na teologia. Foi mais profundo. Deixa eu só ver se o pessoal de casa, pessoal que está em casa, alguém gostaria de participar? Ou não? Só para dar oportunidade para vocês. Ninguém? Alguém mais aqui quer participar? A gente já está, falta 5 minutinhos. Ninguém com alguma dúvida, não? Um monte de pergunta, mas não vou fazer mais, não. A gente parou então, pessoal, hoje em Efésios capítulo 4, verso... Saí de Efésios aqui. 24, né? Isso, Efésios 4, 24. Então, na semana que vem, a gente vai entrar no novo subtópico do verso 25. Exortações à santidade. É muito prático. De agora em diante, a gente está num tema muito pragmático da epístola. O apóstolo Paulo vai falar sobre vida pessoal, vida conjugal, vai falar sobre tudo. Filhos e pais, a batalha espiritual, que é um tema interessantíssimo no capítulo 6. E esse daqui eu vou ter que gastar tempo, porque muitos pastores pregaram sobre o capítulo 6 de Efésios durante anos. Tem versos do capítulo 6 que o Martin Lloyd Jones, pregador galês do século XX, ele gastou uns 5 domingos para um único verso. 5 domingos consecutivos. Tão importante que era que ele via esses versos. Então a gente vai ter bastante coisa boa para ver. Então tá. Já deu 1 hora de aula já. Vou encerrar por aqui e vou montar as coisas lá dentro para o culto. E só queria agradecer a presença de vocês que estão aí online, o pessoal que está aqui também. E vou fazer uma oração para a gente encerrar, tá bom? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Muito obrigado pelo contato com essa epístola tão maravilhosa, Senhor. E o nosso desejo ao terminar essa aula é de que a gente possa aplicar essas coisas em nossas vidas, Senhor. De que a gente seja essa igreja que o apóstolo Paulo desejava que Éfeso fosse. Que a gente possa ser diligente e evitar os erros que ele aponta, tudo fruto da preocupação mais amorosa possível dele, Senhor, e que a gente tenha também a disposição de seguir todas essas virtudes, de buscar essa justiça que existe só em Jesus, e ter o reino do Senhor Jesus na mais alta estima, Senhor, como fundamento da nossa esperança nessa vida, e que essa esperança regule todas as demais coisas, Senhor, e que a gente nunca seja iludido de amar ou de nos afeiçoar por algo que se encontre acima do reino de Deus, desse estado de vida glorificado, Senhor, desse lugar onde o pecado não vai habitar, e onde nós poderemos ver o Senhor Jesus face a face. Assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Gente, a mesinha está aqui, quem quiser café, pão, preparado pelas nossas irmãs com todo amor e carinho, pela minha esposa também. Então é isso. Um abraço para vocês que estão de casa, que Deus abençoe também o culto de vocês, e a gente se vê em breve, pessoal.